aquele terroir de carne bem produzida, com o sal no ponto e a pimenta no ponto, mas com azeite de oliva. Vou até comer uns pedaços. Alegria do açougueiro, alegria do churrasqueiro. Se liga, vivente, porque o vídeo de hoje tem este baita pedaço de carne, onde não vai ser só ele. Vai ter acompanhamentos. Eu aprendi a fazer um acompanhamento aqui, gente, que tá demais. Mas aqui também tem um grande trabalho nesta carne de muita qualidade aqui que o frigorífico Zimmer mandou para fazer esse vídeo. Fraldão inteiro contra filé. E aqui por trás o filé mignon. Gostaria até dessa área inteira assim, mas vou desossar, vou enrolar, vou amarrar, vou fazer uma coisa muito louca. Então, fica ligado, fica vendo até o final que tu vai te surpreender com a brincadeira que eu vou fazer aqui com este grande vídeo. Nesta peça aqui, pessoal, como eu falei antes que eu tenho fraldão inteiro, né? E tá lindo, olha a cor da gordura isso aqui. Todo fraldão aqui, aqui o contra filé e por trás o filé mignon. O que eu quero fazer nesse corte? Poderia largar ele inteiro ali na grelha ali, ó. E olha, tá bonito lá o negócio, hein? Mas com o osso assim, esse pedação inteiro que tá, atrapalha um pouquinho. Então eu quero fazer um corte que eu aprendi com os meus amigos lá da Austrália, os açougueiros da Austrália, que é tirar o osso dessa peça, enrolar e fazer umas coisas bem legais. Então, começando da seguinte forma, vamos botar pra cá. E aqui, gente, ó, que peça, né? Que eu quero tirar, ó, o filé mignon. Então eu começo a brincar por aqui, ó. Porque aqui tem um osso e eu quero a faca faz essa voltinha aqui, ó. Sempre digo, né, pessoal? Sempre usar uma faca também muito, mas muito boa, tá? Não adianta usar a faca ruim, que aí o seu trabalho não vai ficar bom. Tô tirando o filé mignon, ó. E a faca vai costeando o osso. E vai costeando o osso. Agora tem uma imagem legal que dá pra ver por cima, então vocês vão ver eu em vários momentos, né, tirando o osso da peça. Aliás, a carne do osso. No primeiro momento que já começa a sair aqui, ó, o filé mignon, eu venho com a faca, ó, já começo a cortar a pontinha do osso, ó. E na pontinha do osso ali, gente, vocês estão vendo, ó, eu vou fazendo a volta, tá? Porque eu não quero que o filé mignon caia da peça, quero que ele fique. Então, vamos continuar. E aqui, ó, aqui em cima também, ó, eu vou retirando, ó, bem na pontinha dos ossos, eu vou com a faca, ó, e ela vai saindo. Então, a gente realmente tem que conhecer, né, os cortes aqui do jeito que são. E aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou começar a trazer, ó, a faca de volta no osso. A faca vem entrando de volta. Porque eu quero tirar esse osso aqui. Eu quero tirar o que está no meio, que está atrapalhando no assado. Mas a peça, no caso, o filé mignon, ele não pode sair daqui. Quando ele tem um pouquinho assim, ó, que eu tenho um osso cartilaginoso, então eu vou cortar o osso com a faca, porque de certa forma ele vai atrapalhar o meu corte e aí o filé mignon que eu quero deixar na peça, ele pode cair. Então nesse momento ele fica. E aí eu corto um pouquinho do osso cartilaginoso ali, de novo, ó. Vou cortar um pouquinho com a faca, ó, para ele sair fora. Então eu cortei o osso e começo a puxar, ó, começo a puxar a bisteca para trás, ó, e vou puxando, ó. E a faca trabalha atrás, como diz meus amigos, atrás do costilhar. E vai deixando a carne. Quanto mais a carne ficar, melhor. Porque essa carne que está ficando aqui são as famosas, mas famosas mesmo, que são as tais
bananinhas. As bananinhas, pessoal, ela era resíduo de açougue. Só que com o tempo, os animais melhoraram demais a qualidade no nosso país. As bananinhas se tornaram carnes nobres em tudo quanto é lugar que trabalha com carne nobre. E daí, a bananinha, além de aperitivos, carne para espetinho, carne para hambúrguer, está fazendo também o seu sucesso em churrascos. Peguei os para cá e eu vou apertar ele, ó, tá? Agora, quase pronto. Vou pegar aqui no osso atrás para tirar daí todo o osso vivente. Tá saindo. Esse corte aqui no programa ele é inédito, tá? Mas eu já fiz em casa e ficou sensacional. Então sai todo o osso, ó, tá? Agora, pessoal, em cena. Olha o que eu tenho aqui, olha a loucura desse corte. Eu tenho, vamos lá. Filé mignon, que ele não caiu da peça. Tá aqui o filé mignon. E eu não quero tirar gordurinha dele, não. Eu vou tirar só aqui uma boa limpeza, mas eu não vou tirar as gorduras dele. Tirar a pelezinha e tal. Então, nesse momento que eu tô com os 3 cortes aqui, gente, a ideia é fazer isso aqui, ó. Dobrar ele e amarrar, então. Olha a grossura que vai ficar isso aqui. Mas tem um trabalho a fazer antes. E já que eu virei aqui, olhem como vai ser o trabalho a partir de agora. O contrafilé, essa peça linda, maravilhosa, que tem essa gordurinha aqui em cima, eu quero tirar em primeiro lugar essa peça que ficou aqui, ó. Que é um pouquinho, mas ele não para quieto, né? Ele não para quieto, parece criança. Fica quieto aí, tchê. Eu quero tirar, ó, esse pedaço aqui do lado. Tem muito osso, ó. Ele tem osso aqui, ó. Ele tem osso aqui e é muito nervo. Então eu vou retirar toda essa camada de nervo que tem aqui com um pedaço de gordura junto. Eu não queria tirar a gordura, mas sou obrigado. Mas, ó. E aí a ideia é retirar, ó, todo esse nervão aqui, ó. Isso aqui é muito ruim, deixa aqui, pessoal, mas é muito ruim mesmo. Só atrapalha. Então, mais um pouquinho. E aí sim, saiu tudo isso. Agora, tô com a peça inteirona aqui. Tá aqui o filé mignon, né? E olha como é bonito essa peça aqui, tá? Porém, né? Eu tenho aqui um pedaço do filé mignon, que agora eu vou cortar ele. Infelizmente, mas eu preciso. Olha que filé mignon lindo, gente. Eu só preciso tirar. E tirar para poder arredondar a peça. E aqui, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora, pego a peça, ó, aí. Já dou aquela enrolada nela. Mas eu tenho que deixar gordura por fora, ó. Então, eu não falei que ela fica grandona? Ó. Tudo isso aqui eu quero por fora. Então, para fazer essa loucura desse corte, eu vou agora tirar a ponta do fraldão, que assim nós chamamos aqui. Mas antes de tirar essa ponta do fraldão, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar um nó forte aqui no meio para começar a brincadeira, tá? E aí, o que eu quero deixar aqui? Gorduras ficam. O que não fica, pessoal, é realmente o sebo. O sebo grosso, esse sai. Não esqueçam, sebo e gordura, ó. O sebo eu esfarelo e a gordura não, tá? Então, essa é a grande diferença.
tem que tirar também a pelezinha do filé mignon, né? Senão a gente não vai ter gosto, no negócio, que vai trancar todo o sabor do filé. Então tem que tirar todo ele. Agora sim, agora eu vou guardar isso aqui que eu já volto para terminar aqui, segura. E agora, como eu disse, né, pessoal, vamos usar o tal de barbante, né? Então, traz a carne de volta, cola o filé mignon e vem com ele. Olha que corte bruto. Aqui eu vou dar o primeiro nó para já segurar a peça, porque tem um trabalho grande aqui ainda, mas o resultado final é simplesmente sensacional. Tira o cordão. Começou a ficar pronto, pessoal. Agora tá pegando preço o negócio. Então agora vou fazer um corte grande. E como eu tô aqui num espaço diferente, que eu tô assando hoje, que eu ainda não apresentei para vocês, mas logo eu vou contar toda a história dele, que é um espaço que se chama Dom Cássio Celema. Um espaço para eventos, churrascos entre amigos, churrascos corporativos e outras coisas também que eu vou explicar durante o dia de hoje. Mas aqui eu tô usando uma faca que eu ganhei há mais de 10 anos. E dá uma olhadinha aqui, cara. Dá uma olhadinha nessa faca aqui. Essa faca foi me dada com muito carinho. Faca batida à mão pelo mestre Dom Cássio. E agora ela vai ser usada. Ela estava guardada, né? Como relíquia. Agora vai ser usada hoje aqui no espaço. Então, vamos lá. Tirei essa pontinha aqui da fraldinha Red, que está maravilhosa de bonita. Mas não é o dia dela hoje. Hoje ela não vai para assar. Hoje é essa peça aqui. Então, de novo, também vou guardar para deixar fora da refrigeração. Então, segura aí, gente. Então, o primeiro nó ficou pronto. Vamos para... Olha aqui. Vamos para o segundo. E aqui, gurizada viventes, tem que fazer a coisa acontecer. Tem que apertar mesmo, né? Aquele nozinho que eu já ensinei várias vezes, tá? Tem vários vídeos meus aí de amarrações e onde eu ensino a amarrar. Então, só que aqui eu vou apertar bastante, porque um corte bruto como esse, né? E não esqueçam que eu não coloquei sal nem temperos nesse aqui, tá? Porque esse é o diferente, tá? E bolinha, vamos de novo, sal antes, sal depois não, tá? Mas a qualidade da carne e os modelos de churrasqueiras mudaram também o nosso jeito de assar. Então, com isso, usamos sal antes em muitos cortes, mas também sal depois, durante ou na hora em inúmeros cortes também. E aqui o nozinho vai tomando forma, vivente. Ó, e é grande, então tem que apertar bastante para ficar top of mind. E tá ficando cada vez mais. Isso aqui tá um luxo. Como diz um grande amigo meu, o luxo do gaúcho. Tô amarrando até sem olhar para barbante. Ah, não faz assim com o tio. Foi de novo. Barbante bom que não rebenta, tá? E também barbante que não rebenta e também não estoura. Ele só estoura se pegar labareda, tá? Se pegar só caloria, não há problema. Olha aí, pessoal, olha que coisa mais linda.
Aqui vamos arrumar um pouquinho, vai ficar, né? Ficar bem separadinho. Isso tem que ficar separadinho, senão não fica bom, né? Aqui vamos arrumar pra cá. Ficar bem parelho. Só tem que ficar parelho, bonito. Viu? Falando de estética, né? Então, não podemos vacilar. E olha o tamanho disso aqui, gente. Olha o tamanho. Vamos amarrando, vamos amarrando. E vai ficando pronto. Porque aqui o pedaço é grande. Quem quiser esse barbante, tem lá no site marcelobolinha.com.br. Vamos ver como é que tá. Dá para dar mais um nó ainda. Vamos lá então. Vamos aqui. Para fechar ele. Já viram isso aqui em cima da parrilha? Como é que vai ser? Ah, vai ser uma loucura. E tem acompanhamento ainda que eu não fiz ainda. Ah, agora sim, acho que tem uns 8 quilos aqui. Ué, se não tem 8, tem 7,5, tá? Mais ou menos isso. Então depois de todo ele amarrado, né? Vamos só alinhar aqui para deixar ele bem bonito, né? Que a boniteza faz parte, né? Então vamos lá, vou alinhar aqui, tá? Agora vocês vão ver. Ah, que coisa mais linda, gente. Isso aqui é do outro mundo. Isso aqui é do outro mundo. Vou alinhar desse lado e vou mostrar a vocês o que eu fiz. Simplesmente dá para dizer que isto aqui está do outro mundo. Assim, amarrado. Aqui o lado do contrafilé com o finalzinho do filé mignon. E agora o supra-sumo. Contrafilé, filé mignon e fraldão. Gente, olha isso aqui! Agora o seguinte, né? Mas tchê, diz o Galdério, né? Mas tchê, como é que tu vai assar isso? Deixa pra mim. Deixa pra mim. Primeira coisa é alinhar a brasa ali, ó, que está já louca de especial, né? Mas vamos botar sempre com aquela lenha. Hoje eu usei uma lenha mais grossa, né? Mas sempre com a bom de brasa, que é a melhor carvão do Brasil, né? Vamos lá, ó. Toco, chama o toco. Vamos cair a brasa agora. Agora o bicho vai pegar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na frente, né? Porque esse negócio gigante aí tem que ser ali, né? Agora um leve toque por fora de sal com pimenta do reino. Leve não, vou botar bastante, tá? Pra cair e pra ir caindo. Porque depois, ó, tem a massagem. Não tá colando muito, então eu até vou pegar. Vou pegar um azeitezinho de oliva para passar aqui para cair o negócio. Aquele azeite de oliva que me acompanha sempre em todos os assados e em casa, né? Então, para poder. Essa aqui eu tô até com vontade de massagear porque tá lindo demais. Gente, a emoção de um açougueiro e churrasqueiro ao fazer assados dessa magnitude. E depois o esperado fica pronto, mas... Agora aqui também, ó, para pegar o sal, que é um pedaço muito grande, né? Então tem que massagear aqui a carne. Massagear a carne. Passar o azeite, né? Mais fácil dizer. Olha aí. Eita, agora cada vez mais bonito. E do lado também. Nossa, o cheiro deste azeite aqui do Rio Grande do Sul, da região de São Gabriel, é algo do outro mundo. O Brasil hoje desponta como um dos melhores fabricantes de azeite de oliva do mundo. Bom, agora, né, deixar ele bem
salgado por fora, que ele é um corte grosso. Não tem problema aqui botar sal, porque não vai. Ah! Ô louco, meu! Isso aqui é que nem... O pessoal fala que é pinto no lixo, né? É eu hoje aqui, ó. Bagunça geral. Bom, gente, a pimenta que tá na minha mão junto com o sal, ó, tem um cheiro muito agradável, tá? Mais com o azeite, mais a brasa, mais o astral das pessoas que estão aqui e esse pedação de carne. É nóis, vivente! Eu queria, quando eu fui no mercado, achar pimentões maiores, mas achei esses aqui, ó, esses carnudão, ó. Então qual é a ideia aqui, gente? Eu já dei uma pré-arrumada ali na brasa, tá? Mas eu quero só dar uma pequena tostadinha neles assim, ó. Bem pequenininho, ó. Dar uma pequena tostadinha neles só para criar um escurinho aqui, para dar tostada desse lado, para depois fazer todo o recheio que eu tenho aqui, ele vai ficar top, top, top demais. Então, vamos lá colocar no fogo. E os ingredientes de acompanhamentos ali pro meu pimentão é alho poró, mas não muito também, né? Mas que dê pra botar um pouquinho em cada pimentão. Ah, isso aqui já deu, tem bastante aqui já. Depois do alho porró, vamos mexer a encrenca aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui agora tá todo enosado. Esse aqui não desnosa mais. E sempre de olho, né, gente? Sempre de olho para não acontecer de queimar o pimentão e nem a carne. Então, o alho porró, tá pronto. Agora, o bacon. Deixa eu dar uma olhada que isso aqui tá quente. No alho porró, olha aqui, ó, o queijo aqui já deu uma boa derretida também, ó. O queijo mussarela, pra derreter bastante. Ficar aquela coisa maluca naqueles 4 pimentão ali. Aliás, aquelas 4 metades. Então, deixa ele queimar a parte de cima que já vamos colocar a parte de baixo. O bacon, eu já peguei um bacon pronto. E tá ficando tudo bonito, gente. E aí, depois o orégano, que eu vou colocar na hora, tá aqui no ladinho. O parmesão, que eu vou ralar em cima. E também aqui o requeijão que eu vou botar dentro. Então, vamos ver se já deu aquela primeira tostada. Ainda não deu aquela primeira tostada, então vou botar perto do fogo agora, tá? E vamos esperar aquele resultado, o tostadinho, e depois, ó, isso aqui fica bom demais. Se liga, vivente, olha o que está acontecendo aqui. O pimentão já está pronto. Dei aquela tostadinha que eu queria, olha só. Essa tostadinha aqui, vivente, ó. Agora é o seguinte, agora vamos rechear. Ah, mas já saiu aquele cheiro gostoso de pimentão. Vamos rechear a merenda, ó. Queijo primeiro.
que eu aprendi com o pessoal que me segue e manda da receita, entendeu? E aí às vezes a gente faz a receita, né? Assim que dá. A gente faz a receita do pessoal que manda aí nos comentários e solicita para fazer. Bolinha, tu não vai fazer tal coisa. Tô fazendo, tá? A pessoa já sabe quem é. Mas eu fiz também em casa e ficou muito bom. Por isso que eu tô aqui repetindo. Então aqui eu gastei 100 gramas de queijo, esses 4 metades de pimentão. E aqui, pessoal, ó, agora tem os grandes truques aqui, né? Bacon, uma pitada de bacon. Isso aqui é um pimentão gourmet. E aí o alho porró. Alho porró não, alho porró é depois. Primeiro é o requeijão. Não tem como não ficar bom, né? Pessoal que estão assistindo aí o vídeo, eu queria que você tivesse para ver a cara do pessoal que está gravando. Um pessoal que está sempre com fome, né? Porque, nossa senhora. E eu tô aqui, daí fazendo essas coisas, depois o pessoal, bah, bolinha tá Nutella. Bolinha agora metizou, agora virou Nutella. Vou fazer uma coisa melhor é virar Nutella. Vai entender vocês também, né? Continuando aqui com o alho porró. Sempre fazendo bagunça, né, gente? Sem bagunça não tem cozinha, não. Bagunça aqui é obrigatório. Tá, agora uma pitada de orégano. Quem não gosta não põe, né, pô? Mas só uma pitadinha. Receita de seguidor, hein? Pessoal que assina o canal do YouTube. Aliás, pô, pessoal, né? Eu tenho um vídeo no canal já com mais de 5 milhões de visualizações. E não tem 1 milhão de seguidores, tem 1 milhão de inscritos ainda. Imaginaram eu, uma placa de 1 milhão lá? Vou ficar todo bobo, né? Então, faça uma ajuda aí, né? Agora, para completar, o parmesão eu vou colocar na hora que o pimentão estiver pronto. Mas olha o que eu vou fazer agora antes de colocar o pimentão passar. Porque a carne tá lá, ó. Então a ideia era pegar o sabor naquela carne por fora da grelha. E agora vou tirar uma fatia assim, ó. Tirar um fatião. Vou botar a fatia de volta na grelha e os pimentões do lado. O pimentão ficou pronto junto com a carne, eu vou servir. Aí, vivente, te prepara. Te prepara para dar correria na tua casa, para tu querer fazer igual, porque isso aqui fica simplesmente demais. Aquele corte lá que tem o filé mignon, o contrafilé e o fraldão, tá todo tostado por fora, mas ele não tá pronto. A não ser para quem gosta de carne crua. Eu não gosto. Gosto de carne ao ponto menos. Mas eu vou tirar aqui, vou tirar uma bela de uma fatia, vou voltar pro fogo e aí, viventes, pimentão do lado daquela fatia do lado. Assim que a fatia ficar pronta, eu trago os pimentão junto, vocês vão ficar... Não vão acreditar, vocês não vão acreditar. Olha aí. Aqui, pra que tem garfo, né? Eu quero me queimar. Aqui. Agora sim. O que eu vou fazer aqui agora é simplesmente do outro mundo, como dizem assim. Pra aqui, mais grosso no filé mignon. Pra cá, mais fino. Então vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Garfo na carne e faca na carne. Encostei, o fio já cortou. Eu falei que tá cru por dentro, não me enche depois, porque vai voltar pro fogo. Mas está lindo. Tá cru, tá? Eu sei que tá cru, não vai ser comida assim, tá? Não tem que mimimi depois. Bom,
Um corte está aqui. E agora, viventes, o seguinte, né? O seguinte, presta atenção nessa receita. Mais um azeitinho. Aí, espalhar bem. Nossa, tá quente aqui. Agora, pessoal, nossa, o aroma disso daqui. Como dizia aquele cara da televisão, vai pro trono ou não vai, Lombardi? Eu acho que vai, né? Então, mas eu vou não queimar a mão, então posso fazer isso também, né? Uma tostada de um lado e uma tostada de outro. Queixeado da grelha, queixeado, né? E agora, claro, os pimentões na volta. Temos ou não temos uma cena de cinema? Enquanto essa daqui vai voltar para lá, ficar no cantinho ali, guardadinha, que eu vou fazer com ela tudo isso. Enquanto uma vai assando, outra vai pré-assando, eu vou mexendo aqui. Eita, chovendo. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar. Ah, pessoal, e passou esses minutos, eu nem contei, porque eu tô cuidando do pimentão não queimar, a carne não queimar, tá tudo pronto. Então, vamos tirar. Primeiro pimentão, né? Olha aí. Queimou o dedo. Era que tá muito forte. Agora assim, né? Agora sim. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma mistura aqui. Vermelho com amarelo, amarelo com vermelho. Fica bonita mesmo. Agora a carne. Agora o astro principal. Um corte que existe até com osso, mas sem osso eu não tinha visto ainda. Porque tu sabe, né? Aqui no canal, né? Olha aí, viventes, olha só. Tá demais, né? Nisso daqui. Agora, tanto eu posso fazer assim, como eu posso fazer também sem o barbante. Mas eu vou deixar o barbante aqui pra fazer aquele corte bonito e ficar inteiro. Mas agora eu vou cortar ele fora. Então, 1, 2, 3, sempre sem medo de ser feliz. Essa grossura e no meinho, aquele mal passadinho para quem gosta, mas olha aqui, gente, olha a grossura disso, olha aqui, gente, a grossura disso, gente. Bom, sem chorumelas, vamos lá. Aqui eu tenho, como eu falei antes, agora eu vou tirar o barbante, agora eu tiro. Barbante, aqui no sul chama de cordão, ó, viram como ele não estoura, tá? Como ele não queima, é só não pegar labareda, calor pode pegar. Aqui eu vou cortar em 3 fatias. Mas que beleza! Dá vontade até de cantar. Esse volta para ali para não ficar... Olha, ficou um pedaço aqui. Esse volta para não ficar esfriando. E agora vamos aqui se deliciar com o que ficou. Vou até comer uns pedaços. Aquele terroir de carne bem produzida, com o sal no ponto
E a pimenta no ponto, mas com azeite de oliva. Gente, dá para sentir esses 4 sabores ao mastigar. E aqui ainda faltou, né? Faltou aquele toque final. Olha o toque final. O parmesão em cima do pimentão. É, realmente, a pessoa que ensinou isso aqui, ensinou muito bem. Bolinha, tu tem que fazer. Tá, eu fiz, ó, Vivente, tá? Agora, já que tu insistiu tanto, manda outra receita agora, né? E aqui eu vou começar a, ó, fatiar com a gordura, né? Porque eu quero comer com a gordura, tostadinha por fora. Essa grossa aqui não, eu quero a gordura tostadinha por fora. E aí, gente, pimentão. Eu não vou esperar. Tá em casa, tem que fazer também. Eu não vou esperar. Olha aqui o pimentão. E aqui a gente faz assim, ó. A gente começa um pedacinho pra dizer se ficou bom ou não. Inscrito no canal Marcelo Bolinha Carnes, muito obrigado pela dica. Esse pimentão foi o melhor que eu já comi. Acompanhado de um contrafilé desmanchando, um contrafilé macio por demais. Olha. Só tem uma coisa para dizer, gente, com meu amigo lá do norte do Brasil, lá de Poços de Caldas, José Almeiro. Bom, muito bom. Não esqueça, pessoal, esse baita corte que eu fiz tá ali. Eu vou fatiar ele agora e vou assando todos eles do jeito, né, que eu preciso para deixar como eu quero, mais passado, menos passado, um ponto menos, um ponto mais. E também com esses pimentões aqui, que a receita tá maravilhosa, esse pimentão. Nunca tinha comido pimentão tão bom. Eu não consigo parar de comer, né, gente? Agora, aqui nesse espaço tem coisas diferentes. E uma das coisas diferentes, quando o assado sai bom, mas sai bom mesmo, aquele assim fora do comum que nem esse, a gente faz assim, ó. Tá bom demais! Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados e churrasqueiras diferentes, de um jeito que tu nunca viu, Vivente. Um abraço e até o próximo sábado.